Rádio 91, ótimo dia para você que está na sintonia do bem. Eu sou Luísa Gualberto e está começando mais um programa Aprendendo com a Igreja, na manhã deste domingo, 4 de junho de 2023. E o tema do nosso programa de hoje é ecumenismo. Por que esse tema? Recentemente, o diácono Eduardo Vanderlei, que assessora a coordenação pastoral aqui da nossa arquidiocese, esteve no programa Ponto de Partida com o padre Josivaldo Félix e abordou essa temática. E hoje a gente convidou o diácono Eduardo para que a gente possa aprofundar um pouco mais sobre esse tema, um tema bem interessante e que gera muitas dúvidas. Um ótimo dia, diácono Eduardo, bem-vindo aqui mais uma vez ao programa Aprendendo com a Igreja. Bom dia, Luísa, bom dia, caro ouvinte da Rádio 91. É uma alegria voltar aqui a este programa para que a gente possa partilhar um pouco sobre a nossa igreja, grande sacramento do Cristo. Isso a gente vai discutir um pouquinho sobre ecumenismo, vamos conversar, trocar umas ideias, né, Luísa? É isso mesmo. E a gente já começa o nosso programa pedindo para você falar, Eduardo, qual o conceito de ecumenismo. Inclusive, essa é uma pergunta da nossa ouvinte Francisca de Currais Novos. Inclusive, aqui durante o programa também vamos ter perguntas dos nossos ouvintes. E a pergunta da Francisca é justamente essa. Qual o conceito de ecumenismo? Bom, o ecumenismo, ele é de fato um esforço, né, para que a gente faça atividades, tome algumas iniciativas em favor das necessidades da igreja e oportunidades dos tempos, no sentido de favorecer a unidade dos cristãos. Isso é um conceito talvez mais técnico. O que nós estamos buscando no ecumenismo de fato é que nós tenhamos uma boa relação com os nossos irmãos separados, cristãos, mas que divergem de nós em algumas nuances do cristianismo, alguns segmentos, formas. Então, esse ecumenismo é um movimento que nos faz pensar juntos, discutir juntos, né, conversar juntos, termos fraternidade. É a ideia do ecumenismo. A gente tem uma outra pergunta aqui de um ouvinte, a Fátima Oliveira. Ela gostaria de saber, ecumenismo reúne todas as religiões ou crenças? Não reúne todas as religiões. O ecumenismo a gente trata como sendo a relação entre crenças ou expressões religiosas, tradições religiosas cristãs. Se não tiver o Cristo como Deus, então nós não tratamos como diálogo ecumênico ou como ecumenismo. Né? Essa é uma divisão que a maior parte de nós faz para tratar tanto de ecumenismo como diálogo com outras religiões que não são cristãs. Fazemos isso por uma praxis e de forma mais precisa para nos ajudar também a relação, tá certo? Quando a gente vai dialogar com alguém, é bom a gente conhecer, saber quais são as crenças desta outra pessoa, de tal forma que a gente possa conduzir neste diálogo, manter uma boa relação, uma relação fraterna, uma relação de paz. Então, o ecumenismo está mais restrito àquelas religiões cristãs. E um outro termo que a gente, ecumenismo, digamos, é uma palavra mais conhecida, né, entre as pessoas. Mas tem uma palavra, assim, uma expressão que eu acho que de uns tempos para cá é que veio se tornar mais popular, que é a questão do diálogo interreligioso. E aí, Eduardo, qual a diferença entre ecumenismo e o diálogo interreligioso? É a mesma coisa ou não? Pronto, estávamos justamente nessa linha, né? Porque quando a gente trata de religiões cristãs, então a gente usa mais comumente o termo ecumenismo. Mas quando nós passamos desta linha dos cristãos
para conversarmos, por exemplo, com judeus, conversarmos com o Islã. Então, nós já saímos desse grupo de religiões cristãs e vamos atingir um outro grupo de pessoas. A este outro grupo de pessoas é o diálogo que se forma entre cristãos e não cristãos, mais religiosos, a gente chama de diálogo interreligioso. É uma divisão um tanto quanto pedagógica mesmo, tá certo? Alguns autores vão preferir sequer fazer uma diferença, uma grande distinção, e uma vez ou outra nós vamos usar um termo por outro, porém, o comum é que a gente faça assim, para ficar mais simples, para ficar mais direto, para a gente compreender bem os atores no diálogo. E aí, voltando um pouco ao que você falava, acho na segunda pergunta, sobre digamos assim, o ecumenismo, ele reúne essas religiões cristãs, né, que tem o cristianismo como o foco. E aí, por que, Eduardo, existe essas divisões, né, de grupos dentro do próprio cristianismo? Olha, essa é uma pergunta muito intrigante para nós, né? Mas se a gente pensar bem, quando a gente olha os grupos humanos, eles vão se formando a partir de coisas que têm em comum, né? Então, veja, nós já temos alguns relatos, inclusive nas escrituras, que mostram que grupos podem pensar diferentes, mesmo dentro do cristianismo. Ora, se a gente olhar, por exemplo, a primeira carta de João é uma lindíssima carta, né? Curtinha, mas muito, muito bela, sobre o amor. Essa primeira carta de João fala de um grupo separatista, que inclusive é rotulado de anticristo, né? Olha, lá na primeira carta de João, no capítulo 2, lá pelo finalzinho, lá 18, ali no versículo 18, então a gente vai encontrar assim, ó: filhinho, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isso é para que se manifeste que não são todos pertencentes ao grupo. Então veja, ali existia um grupo, né, na comunidade joanina, que se reunia no entorno do discípulo amado, mas já tinha um grupo que pensava diferente, um grupo separatista. Outro exemplo disso a gente vai encontrar, por exemplo, nos Atos dos Apóstolos. Olha só, em Atos dos Apóstolos a gente vai ver um grupo que pensa sobre a circuncisão como sendo necessária para os cristãos convertidos, né? Outro grupo pensa que não é necessário, só se tivesse origem judaica. Então, grupos com pensamentos diferentes. E um terceiro exemplo, só para a gente olhar bem já o dado das escrituras, né, que eu acho que isso ilumina a gente bastante. Em Atos 6, a gente vai ver uma contenda dos gregos convertidos ao cristianismo, aqueles de cultura grega, que vão dizer que as viúvas estão ficando desassistidas, as viúvas deles, né? Naquele ato da instituição dos os 7 primeiros diáconos da igreja, né? Ali a gente vê um grupo reclamando de outro, né? Ei, as nossas viúvas estão ficando desassistidas. Aí, veja que interessante neste último exemplo que eu citei, porque não se trata ali de encontrarmos um dado sobre Jesus Cristo, quem era Jesus Cristo, se era verdadeiro Deus, se era verdadeiro homem, se era pré-existente, se não era, né? Não se trata disso. Ali há um dado social que é importante, tá certo? Um grupo que precisava ser assistido. Então, ali a gente tem um exemplo de que também
outras coisas nos separam, não somente o dado, vamos dizer, religioso, né? Isso a gente vai percorrendo a história e olhando essas divisões mais de perto e vai começando a encontrar muitos dados que não fazem parte exatamente de uma diferença do ponto de vista religioso. Isso tudo implica para a gente que a gente vai vivendo momentos, os grupos vão se formando e a gente tem essas divisões. E veja, não significa que tem que mudar o pensamento de um e de outro, mas que o convívio seja viável, seja perfeito. E isso é possível, mas a gente precisa saber dialogar sem colocar nenhum empecilho, né? Tirar essas diferenças do primeiro plano e perceber que há muito, muito mesmo que nos une. Eu acho que isso é essencial para a gente pensar. Então, toda vida que eu vejo grupos humanos, eu vejo diferenças. Mas eu não posso parar nas diferenças, eu tenho que ser capaz de superá-las. Tenho que ser capaz de conviver, viver com, né, e seguir adiante. O grupo familiar segue adiante, a igreja segue adiante. Nós vamos todos juntos, todos caminhando para a casa do Pai. Essa é a ideia. É isso mesmo, Diácono Eduardo. A gente vai continuar essa conversa no segundo bloco aqui do nosso programa, e você que está nos acompanhando aqui pela Sintonia do Bem, não sai da Rádio 91, ainda tem mais 2 blocos do nosso programa Aprendendo com a Igreja, e você não pode perder. Rapidinho e a gente volta já. Rádio 91 de volta com o programa Aprendendo com a Igreja na manhã deste domingo, 4 de junho de 2023. E no nosso programa de hoje estamos falando sobre ecumenismo. O nosso convidado é o diácono Eduardo Vanderlei, ele que integra a equipe de assessores da coordenação pastoral aqui da nossa arquidiocese. E aí, Eduardo, no primeiro bloco a gente conceituou, né, um pouco sobre o ecumenismo, algumas dúvidas, né, que surgem, se ecumenismo é o mesmo que diálogo interreligioso, por que existem, né, essas divisões de grupos dentro do cristianismo. E nesse segundo bloco eu queria que a gente começasse falando assim, em termos de documentos, o que é que a igreja nos traz para reflexão sobre o ecumenismo? Bom, recentemente a gente encontra alguns documentos-chave, vamos dizer assim. Eu gosto sempre de começar com o documento do Concílio Vaticano II, porque a partir dali a gente tem uma iluminação para o segmento, né? Apesar da gente falar recentemente, o concílio já tem alguns anos, né, 60 anos, mas para a história da igreja, que é uma história muito longa, 60 anos ainda é recentemente, e a gente precisa então até conhecer melhor esses documentos, né, se apropriar e tentar implementá-los, né? Ainda temos essa tarefa, não diria que a gente está com tudo feito não. Mas vamos lá, dentro do Concílio Vaticano II, então, temos um decreto chamado Unitatis Redintegratio. Unitatis Redintegratio é um documento que trata da restauração da unidade ou reintegração da unidade. Eu gosto mais do termo restauração da unidade entre todos os cristãos. Diz então que este concílio tem como um dos objetivos principais justamente este esforço para a restauração da unidade. O documento, esse decreto, ele está naturalmente, intimamente ligado com a Constituição, a Lumen Gentium, a luz dos povos. Mas o decreto em si trata especificamente de como nós devemos pensar, enxergar o ecumenismo a partir do olhar católico.
né, que é justamente esse esforço que nós todos fazemos para o diálogo e para a convivência fraterna. Precisamos pôr em vista isso. Então, o primeiro documento, que eu acho que é o documento-chave, é justamente a restauração da unidade, Unitatis Redintegratio, do Concílio Vaticano II. Depois, um segundo documento que eu acho muito especial, e eu gostaria de convidar também o amigo e amiga ouvinte para ler o documento, é uma carta encíclica de São João Paulo II sobre o empenho ecumênico, o esforço ecumênico. Esta carta encíclica, ela chama-se Ut Unum Sint, que seja um. Olha, que seja um é um mandato de Cristo, né? Um mandato de Cristo, que seja um, como eu e tu, Pai, somos um. Portanto, é algo que a gente precisa pôr na nossa prática religiosa, né? Não é algo opcional, não é uma escolha nossa. É um dado bíblico fundamental para a gente pensar o ecumenismo. Então, nessa carta, São João Paulo II vai atualizar o decreto, né, Unitatis Redintegratio, e ela vai nos dar uma visão mais recente ainda, né, de como nós devemos pensar o ecumenismo, tá? É um documentozinho simples também, pequeno, são 100 e poucos parágrafos, então rapidinho da gente ver, é muito gostoso. Não é um documento muito difícil, não tem um linguajar muito técnico, né? Ele vai falar do desígnio de Deus e da comunhão, o caminho ecumênico como sendo um caminho da igreja, vai falar de renovação, conversão, vai falar do primário da oração. Veja, nós temos em comum a oração. A oração é uma estrutura comum de todo cristão. Então, por que não a gente investir em orações que sejam comuns, né? Então, esse documento é um documento que eu acho muito significativo para nós. Fala um pouco dos frutos do diálogo, fala de nesse momento o que é que a gente precisa continuar, intensificar o diálogo, né? A gente olhar os resultados conseguidos, né? Continuar um ecumenismo espiritual, testemunhar a santidade, tá certo? Tudo isso passa por esse documento. Finalmente, eu apresento também como uma boa fonte para nós um documento do Conselho Pontifício para a Promoção da Unidade dos Cristãos. É um diretório, é o Diretório para a Aplicação dos Princípios e Normas sobre o Ecumenismo, né? Esse diretório tem um objetivo de pôr em termos mais práticos como devemos nos comportar diante da tarefa ecumênica, do desejo de Cristo de que todos nós sejamos um. Mas como fazer isso? Então, esse diretório vai nos ajudar a entender, pôr o pé no chão, né, com algumas dicas, algumas coisas de como a gente promover o ecumenismo em nossas comunidades. Veja, Luísa e os meus irmãos ouvintes, é importante entendermos que a gente tem esses pilares, né, esses documentos do magistério da igreja, o magistério oficial, e que vão falar de ecumenismo, né, incentivando este diálogo, esta convivência fraterna. E aí, Eduardo, saindo um pouco dessa parte dos documentos e entrando nas questões, assim, em relação aos desafios, né? A gente sabe que para vivenciar tudo isso na prática, né, exige bastante, né, de nós, dos nossos irmãos e tudo mais. E tem uma pergunta aqui da Jaiane Gomes. Ela justamente gostaria de saber quais os maiores desafios do ecumenismo em 2023. Muito bem. Uma pergunta que nos interessa bastante porque põe a gente num lugar da história, que é o hoje,
e a gente tem um percurso a fazer. Veja só, nós podemos identificar assim uma fase na história do ecumenismo, que era uma fase da rejeição total. Eu rejeito isso. Depois a gente passou por uma fase de aceitação. Eu aceito, mas eu assim fico no meu canto, né? Eu aceito, mas não me envolvo. Tá? E agora nós estamos na fase da promoção do ecumenismo. A promoção do ecumenismo. Mas ainda temos muito a fazer, porque apesar de termos passado historicamente por essas fases e estarmos hoje na promoção, ainda temos muitos de nós com um ar de rejeição, sabe? E uma porção também grande de apenas aceitação, sem admitir a página da Escritura que nos pede um empenho para que sejamos uns, né? Sejamos um. Eu acho que aí a gente tem forças internas que precisamos vencer ainda, né? Procurar compreender as razões, procurar entender, ouvir, né? E olhar para os documentos do magistério e dizer assim, não, eu acho que eu tenho que tomar para mim o que o Papa está dizendo, o que o concílio disse, né? Tenho que tomar para mim. Então, a primeira coisa que ainda permanece um desafio para a gente é uma tomada de consciência da necessidade da promoção. Isso perdura. 2023 não é diferente, né, dos anos recentes. A gente ainda precisa dar esses passos. Quando a gente fez uma campanha da fraternidade há alguns anos, nós fazemos de tempos em tempos um modelo ecumênico. Mas veja, deu muito o que falar, né? Houve muita reclamação com a campanha da fraternidade, que é genuinamente nossa, né? Nasceu na nossa arquidiocese. A campanha da fraternidade ecumênica é um esforço que a CNBB faz para a cada quinquênio a gente ter um olhar que seja macro, né? E ali houve uma busca por uma deteriorização da qualidade do documento e pegando dele algumas coisas em particular, alguns autores, algumas discussões do tipo, né? E isso gerou grandes discussões, mas veja só, olhar o documento sem estarmos, vamos dizer assim, com um ar de guerra, nos permite perceber a beleza. Ele é um documento muito interessante, né, que nos ajuda a crescer. Não é o fato de ter sido feito com mãos que não são católicas, incluindo, né, entre nós, que o documento perde a sua validade. Tem a discussão bíblica ali é magnífica. Então, olha só, eu acho que a gente precisa vencer culturalmente, dentro da cultura religiosa, esta fase de ficar na espera e virar protagonista. Acho que a gente precisa se envolver mais, né, estar mais aberto, tirar essas coisas pequenas, às vezes a gente chama de picuinha, né? Tira isso de lado e vamos colocar coisas úteis, né? Coisas fundamentais. Faz então um seminário, né? Junta. Nós hoje temos amigos de diversas credos e muitos são cristãos, mas de outras correntes ou outras comunidades. E por que não a gente se encontrar, né? Como são amigos, né? Haverá um clima de fraternidade. Por que não a gente se encontrar, discutir, conversar? Eu aprendi tanto sobre o cristianismo ouvindo outros irmãos de outras religiões também, né? Eles me ensinaram coisas, né? Atitudes, gestos que eu não fazia. Algumas questões que são de diferença, quando são postas, a gente começa a pôr a nossa mente e o nosso coração
numa expectativa esclarecedora. Isso nos ajuda, inclusive, a aumentar a nossa fé, tá certo? Então, antes de tudo, ser capaz de dialogar. Com certeza. E aproveitando a pergunta de Jaiane, que foi sobre a questão dos desafios, eu queria que você falasse agora sobre os avanços, né? Em que a gente conseguiu avançar nesse diálogo? Muito bem. Eu acho que se a gente olhar o tempo da nossa história e olhar que a gente já tem documentos do magistério da igreja que apontam para o ecumenismo, eu sinceramente já começo a ver um avanço. Depois, eu começo a perceber que a cultura social, ela não admite mais a intolerância, né? A gente vai precisar aprender a conviver nesta nossa casa comum, neste planeta, nesta terra. Nós precisamos conviver, né? E as diferenças fazem parte do nosso convívio. Então, no magistério recente do Papa Francisco, a gente vai encontrar cartas, exortações que nos falam da necessidade de empreendermos um caminhar juntos, um caminhar dado às mãos, mesmo com as diferenças que existem, não há problema, né? Daí eu acho que a gente tem algumas construções. Por exemplo, o próprio Conselho Pontifício para a Promoção da Unidade dos Cristãos, que é um organismo de Roma, nos dá a ideia da existência. Existe um grupo entre nós formal que busca promover a unidade dos cristãos. Aqui a gente também tem o CONIC, que é o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil. Esse conselho vai então tratar da causa do ecumenismo, do diálogo, né? O CONIC é quem prepara essa campanha da fraternidade quando ela é ecumênica, né? Nós temos o Conselho Mundial de Igrejas, que o catolicismo tem pessoas lá dentro que conversam, que dialogam, apesar de não ser membro formal, mas está lá um grupo representativo, né? Nós temos um fórum de diálogo interreligioso aqui no Rio Grande do Norte, né? Tudo isso são iniciativas que demonstram que não estamos parados, né? Estamos avançando com a firme convicção de que Deus nos quer unidos, não nos quer iguais, nos quer unidos. E eu acho que isso é algo que a gente precisa empreender juntos. Isso mesmo. Eduardo, você continua aqui com a gente, e você que está na sintonia do bem, não sai da Rádio 91, vamos a um rápido intervalo e ainda tem o terceiro e último bloco do nosso programa. Rádio 91 de volta com o programa Aprendendo com a Igreja da manhã deste domingo, 4 de junho de 2023. E no nosso programa de hoje estamos falando sobre ecumenismo. O nosso convidado é o diácono Eduardo Vanderlei, que integra a equipe de assessores da coordenação de pastoral da Arquidiocese. Nesse terceiro bloco, Eduardo, a gente começa com uma pergunta da nossa ouvinte Lúcia Alves. Eu acho que uma questão assim que diverge bem de opiniões, né, entre as denominações cristãs é em relação à veneração das imagens. E aí a pergunta da Lúcia é justamente como devemos nos comportar diante da nossa religião católica, porque ainda existe, né, essa desigualdade entre as religiões sobre a veneração das imagens. Aqui eu acho que a gente poderia aprofundar até um pouco mais da temática, mas eu vou tentar recortar aqui apenas o aspecto da veneração das imagens. É porque isso faz parte da cultura simbólica do ser humano, né? Nós somos seres simbólicos, isto é, usamos símbolos no nosso dia a dia, né? Um gesto com a mão,
né? Até o polegar, quando a gente levanta, né? A gente está dizendo joia, está dizendo bom, está dizendo ok, está dizendo legal, né? Isso tem um significado para nós que não está regido por uma lei, por algo do gênero, mas é um símbolo cultural, né? E nós, como seres humanos, precisamos de símbolos, porque senão a nossa vida seria meramente legalista, né? Nós vamos desenvolvendo a nossa vida mediante símbolos. Por exemplo, um anel que nós usamos no dedo da mão esquerda, indicando que somos casados, nós chamamos de aliança. De fato, há uma aliança entre homem e mulher, né? E esta aliança é simbolizada externamente por este anel, que nós chamamos também de aliança. Veja, isso significa que nós temos um compromisso com a outra pessoa, né? Então é formado, mas é um símbolo, né? Isto é um símbolo. As imagens, elas representam para nós um símbolo que me liga à vida de uma pessoa que é inspiradora para a minha vida. A imagem por si só tem um valor artístico e cultural, mas para nós não é a imagem apenas com valor artístico, ela também me remete à santidade da pessoa que está ali representada. E isso é bom para nos ajudar, isso é bom para nos permitir olhar para o nosso fazer e até dizer, puxa, eu queria ser como Santa Teresinha. Quando eu olho uma imagem de Santa Teresinha, eu lembro de algumas coisas da vida de Santa Teresinha e que me inspiram a melhorar, né? Então, nós fazemos isso e por causa desta ligação simbólica para nós fazemos uma veneração. Veja, esta veneração significa respeitar a figura que lá está representada. Então, não é especificamente o gesso moldado, a madeira moldada, né? Mas a figura que ela representa, porque nós somos seres simbólicos. E eu acho que dá para se chegar a alguns acordos, né? Quando a gente está tratando da conversa, do diálogo com os irmãos, em alguns aspectos, tá certo? Aqui na minha casa a gente tem muitas imagens, porque faz parte da nossa cultura religiosa, da nossa tradição. Nem por isso, irmãos protestantes que aqui vêm e participam de um jantar com a gente, né, de uma conversa, de um chá, eles olham para as imagens, eles, né, ignoram, porque para eles não tem o mesmo sentido que para a gente tem. Então está tudo bem, eu vou chegar em outra casa e não vai ter, e está tudo bem também, do mesmo jeito, né? Porque a gente tem que aprender a respeitar o simbolismo que existe na tradição religiosa do outro. Sei que é difícil para muitos, né? E até causa de contenda, né? Cita-se as escrituras, né? De uma forma, vamos dizer, até um tanto quanto imatura, né? Sobre as imagens. Mas é por causa do objeto de adoração, né? Quando a imagem passa a ser uma adoração, aí eu tenho realmente problema. Porque aí eu não estou nem olhando o que simboliza aquela imagem, mas eu estou colocando naquela imagem a minha crença. Aí realmente não faz sentido, né? E realmente é condenado pela Escritura. Mas ter algo que retrate, que me leve a imaginar alguém, que me leve a imaginar Jesus Cristo, que me leve a imaginar Nossa Senhora, isso é muito bom e isso me ajuda, né? Se a gente souber dialogar, explicar com tranquilidade e sem que a gente espere que o outro, então a partir de agora eu mesmo também vou colocar na minha casa, eu não espero isso de nenhum irmão que não entende assim. Mas também eles precisam entender que nós usamos esta simbologia, tá certo? Então criamos estas imagens, veneramos as pessoas que estão ali representadas na imagem, por isso nós
fazemos vênia, por isso nós incensamos, não a imagem em si, ou a obra de arte em si, o gesso ou a madeira, mas a figura que está ali representada para nós. É um ato simbólico. Eduardo, a gente já está quase se encaminhando aqui para o encerramento do programa, mas para a gente fechar, diante de tudo isso que já foi colocado aqui para reflexão no programa, de que forma a gente pode promover em nossos grupos pastorais, também nos nossos círculos de relacionamento, esse diálogo com os irmãos que estão inseridos em outras vertentes? Eu fico sempre pensando que a gente não deve ter medo de observar o diferente. A gente deve ser capaz de confrontar o quão sólida é a nossa fé a partir das diferenças, e de forma muito prática. Eu acho que a gente precisa tocar no assunto. Nós vivemos semana passada a semana de oração pela unidade dos cristãos. Aqui, a maior parte das igrejas do Hemisfério Sul celebra na semana de Pentecostes, né? Então, nós vivemos isso a semana passada. Por que as orações que estão ali no material base a gente não usa nos nossos grupos pastorais? Por que a gente não convida para um dia fazer uma explicação de um texto bíblico na pastoral, né? Um irmão protestante, por que não? Né? Um amigo da gente, uma pessoa que saiba dialogar, que esteja aberto, chama, né? Para a gente entrar em contato. Não faz mal, faz bem, né? Nos círculos de relacionamento da gente, a gente tem que procurar se apresentar também, sem precisar usar a ideia de que somos herdeiros absolutos da Igreja de Jesus Cristo. Mesmo que tenhamos em nosso coração, alguns de forma bem contundente, outras entendem que sim, mas todos os grupos cristãos se dizem herdeiros da verdadeira fé deixada por Jesus Cristo. Então, a gente precisa também se apresentar, fazer as nossas catequeses. Olha só o exemplo que eu acabei de falar sobre as imagens. O irmão precisa entender que as imagens têm para mim um significado, embora para eles não tenham. E está tudo bem sobre isso. Desde que eu não queira dizer, olha, se você não tiver imagem, você vai sofrer na sua vida e você vai perder o céu, etc. Eu não posso agir desta maneira, porque eu não quero que as pessoas cheguem ao catolicismo por causa do medo, né? Elas precisam se sentir atraídas pela mensagem do catolicismo. E a gente deveria pensar seriamente no que Jesus nos diz quando fala ao Pai, que sejam um, né? Que sejam um, isso é uma coisa séria, né? Que sejam um, como eu e tu somos um, Pai. Então, a gente precisa incorporar isso na vida. Se a gente se perguntar agora, né? O meu irmão e minha irmã, ouvinte da rádio, se perguntar na sua paróquia qual foi a última vez que se tratou do tema ecumenismo, mesmo que não tenha convidado ninguém de fora, talvez a gente tenha dificuldade até de encontrar qual foi a última vez, ou, quiçá, se existiu algum momento, né? A gente nem sabe. Portanto, eu acho que a gente tem que trazer à tona o tema, a gente tem que buscar, né, discutir. Nas casas de formação, o tema é muito importante, tá? A gente precisa trabalhar com os futuros sacerdotes da igreja, com os futuros diáconos da igreja, o tema do diálogo ecumênico. Precisamos tratar deste tema. Idealmente, ele deve percorrer todo o itinerário formativo, sabe? Em todos os momentos. Não significa necessariamente ter uma disciplina, que é muito boa. Eu atualmente também ministro aula para os seminaristas, no Seminário de São Pedro, justamente sobre o ecumenismo, né? Mas não só numa disciplina.
Então, eu penso que é algo que a gente precisa trazer à tona sempre, viu? Sempre. É isso mesmo, Diácono Eduardo. A gente agora sim, vamos para o encerramento do nosso programa. Foi uma hora que passou assim bem rápido, né? Mas a gente com certeza pôde refletir bem sobre essa temática do ecumenismo. E a gente deixa aqui o espaço para você deixar a sua mensagem final e já agradecer a sua participação mais uma vez aqui conosco. Bom, eu realmente fico muito feliz, né, em voltar ao programa, falar um pouquinho sobre o ecumenismo do ponto de vista do catolicismo. E eu gostaria de dizer a todos que não tenham medo. Não tenham medo. O outro, o diferente, não nos deve pôr medo, mas nos deve ser uma experiência de aprofundar a nossa própria fé, confrontar as nossas realidades com as dos outros, nos faz ficar melhores, nos faz melhorar, nos faz pensar sobre o amor, olhar para o outro com os olhos, usando os óculos do amor. Se nós pudéssemos, né, olhar para todos com os óculos que Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, olhou, nós poderíamos fazer tudo o que vem no nosso coração. Porque certamente quem ama faz o bem. E isso a gente deve perseguir. Que você, meu irmão ouvinte, minha irmã ouvinte, Luísa, todos nós tenhamos a alegria de anunciar o Evangelho sem medo. A alegria de anunciar o Evangelho do nosso jeito, com as nossas faculdades e principalmente com a nossa fé. Guarde a fé. No fim, a gente tem que guardar a fé, certo? Eu espero que esse momento tenha sido proveitoso para os irmãos e irmãs que nos escutam, que possam refletir e apostar nesta unidade dos cristãos. Não sei quanto tempo a gente vai ter ainda para consegui-la, mas os passos são dados, e esses passos dados são significativos. Vamos plantar as tamareiras, né? A gente planta, a geração seguinte colhe, planta outras e assim vai. A gente está nesse caminho. Muito obrigado, Luísa, muito obrigado, Rádio 91, pelo espaço. Mais uma vez, obrigada, Diácono Eduardo Vanderlei, pela participação aqui no nosso programa. Seja sempre bem-vindo ao Aprendendo com a Igreja. E você que ficou com a gente aqui na Rádio 91, também muito obrigada pela audiência. A gente deseja a você e sua família um ótimo domingo, um domingo de descanso, de presença entre os seus e também um momento para praticar nossa fé. Inclusive, você não sai da sintonia do bem, que vem chegando a transmissão da Santa Missa diretamente da Catedral Metropolitana. E você já sabe, na semana que vem, a partir das 10 horas da manhã, tem mais uma edição do programa Aprendendo com a Igreja. Um ótimo dia, fique com Deus na Rádio 91.